Agora, no Rio de Janeiro, nós definimos, a pedido do governo do Estado do Rio, o envio de 300 homens da Força Nacional com 50 viaturas. Nós já temos, e estamos ampliando a presença da PRF, esses são policiais extras, 270 policiais da PRF, com 22 blindados, veículo de resgate e helicóptero. E a Polícia Federal está atuando lá com a FICO, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que nós instalamos em todos os estados, estamos finalizando, com o Centro de Cooperação Policial Internacional, que funciona no Rio, e ações de inteligência e investigações. Por exemplo, na semana passada, aliás, há 15 dias, nós apreendemos 270 armas no Rio de Janeiro, a Polícia Federal. Na semana passada foi feita uma operação, um grande fornecedor de armas para o tráfico foi preso, em São Gonçalo, salvo engano. Foi preso. Então, essas ações da PF estão ocorrendo em apoio ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Em termos de recurso, o Rio tinha 113 milhões de exercícios anteriores do Fundo Nacional, mais 39 milhões desse ano, e no caso das penitenciárias, que foi um pedido do governador Cláudio Castro, nós estamos destinando 95 milhões para a construção de presídios, inclusive de segurança máxima. Os números consolidados são esses: 39 milhões do exercício 2023 do fundo. Desses 39 milhões, metade já foi depositado na conta da Bahia. A Bahia tinha 86 milhões, nós assinei hoje 20 milhões extras do fundo, para custeio, viaturas, inteligência e armas não letais. Quem vai definir isso é o governo do Estado da Bahia. E nós já tínhamos aportado 23 milhões para a execução da Operação Paz, que eu falei para vocês, 150 milhões de 12 estados. A Bahia é o estado que, desde agosto, estava definido pelos indicadores e pelo seu tamanho, como o estado que mais recebeu recursos, são 23 milhões. Então, de recurso federal, nesse momento, nós estamos com 168 milhões alocados na Bahia para apoiar o governo do Estado da Bahia. Um lugar comum, errado, segundo o qual o problema é a falta do Ministério da Segurança Pública no Brasil. Isso é um erro gravíssimo, na minha ótica. Respeito todos os que defendem essa tese há décadas. Não considero que seja algo pessoal em relação a mim, porque essas pessoas defendem a criação do Ministério da Segurança Pública há décadas. Mas eu afirmo a você, não haveria a reação imediata no dia 8 de janeiro se o Ministério estivesse separado. Porque foi a integração que permitiu a resposta rápida. No Brasil, você não faz investigação sem medidas coercitivas. Busca e apreensão, prisões. Quem faz isso no nosso sistema não é a polícia, é o Poder Judiciário. Então, qualquer ação de combate ao crime tem que ser sistêmica, envolvendo o sistema de justiça e o sistema de segurança pública. Essa é a minha visão teórica, doutrinária, e por isso eu defendo a integração. Há pessoas que querem separar o ministério e, às vezes, essas críticas visam a obtenção desse resultado. O fato é que, com a saída aqui da FUNAI, e com a autonomia que o Poder Judiciário tem hoje no Brasil, eu afirmo às senhoras e senhores e à nossa nação, o Brasil já tem um Ministério de Segurança Pública, que é este. 90% do meu tempo é segurança pública. 90% da minha agenda é segurança pública, desde janeiro. Porque justiça sobrou o CAD, que tem autonomia administrativa e mandato, a NPD, que tem autonomia administrativa e mandato, e a Senacom, que é a Secretaria do Consumidor, que trabalha com os PROCONs, e a SAL, que é a Secretaria de Assuntos Legislativos. O resto está vinculado ao tema da segurança, todos os demais. E por isso mesmo eu afirmo a vocês que, às vezes, essas críticas derivam dessa visão, respeito, e quanto àqueles que estão mirando em objetivos políticos, não é meu caso. Eu não estou em campanha para rigorosamente nada. Nunca fiz um movimento para rigorosamente nada, a não ser aquilo que eu faço. E eu gosto muito do que eu faço. Então, a resposta só pode ser trabalho. Trabalho todos os dias, de manhã, de tarde e de noite.
Eu saio daqui todos os dias, e minha equipe junto comigo, depois das 9 horas da noite, todos os dias. E muitos sabem. E isto é trabalhando segurança. Como seria possível ter tantos produtos, tantas ações, tantas operações no espaço de tempo tão curto, se não fosse com trabalho? Então, essa é a resposta. Em relação a esse tema do Supremo, desde o início dessas especulações, que vem de alguns anos, eu guardei uma postura de absoluto silêncio em relação a essa temática, por várias razões. Uma delas, o profundo respeito que eu tenho pelo presidente Lula. Na semana passada, numa entrevista, que era sobre segurança, um colega ou uma colega, não vem ao caso, jornalista, me perguntou sobre isso. E eu, como sou muito transparente e não tenho medo realmente da transparência que eu adoto, respondi. No dia seguinte, para minha surpresa, esse mesmo jornalista ou essa mesma jornalista me criticou porque eu respondi. E eu fiquei sem entender, porque se não era para eu responder, por que ela perguntou? E, em razão disso, eu adotei uma posição, silêncio absoluto, sobre o Supremo Tribunal Federal. E esse silêncio é coerente com o que está na minha cabeça. Eu afirmo ao senhor que, em 14 horas que eu fico dentro desse ministério todos os dias, o tema que eu não trato e não penso é sair daqui, por várias razões. Várias. Uma delas já disse. Profundo respeito e confiança ao presidente Lula. O tempo é dele, a escolha é dele, o critério é dele, e qualquer que seja o escolhido ou a escolhida, eu estarei lá no Supremo. Não sei em que condição, mas eu estarei assistindo lá a posse. E nada mais falo sobre o assunto. Essa pergunta é importante porque permite, inclusive, um esclarecimento em relação a algo errado que está sendo repetido nos últimos dias. Em nenhum momento, nós fizemos nota, tweet, apontando o dedo contra o governo de São Paulo ou contra qualquer governo. Nós não fazemos isso. Contra qualquer governo. Não interessa o partido. Nós respeitamos o que o governo está ali fazendo, porque ele tem autonomia. O que aconteceu, neste caso, é que eu estava no Palácio do Planalto com um evento que nada tinha a ver sobre São Paulo, sobre segurança. E, ao final, me perguntaram, haverá intervenção federal em São Paulo? Eu não. Me perguntaram, nessa mesma entrevista que o senhor está falando, se haveria intervenção federal, se nós contactaríamos o governo do Estado, eu disse que sim. Me perguntaram se eu iria me manifestar publicamente condenando a ação do governo de São Paulo, eu disse que não. E me fizeram esta pergunta sobre investigação, se nós iríamos investigar. Eu informei o óbvio, que nós não temos competência legal para investigar um crime cometido, um suposto crime, um crime cometido no âmbito estadual. Nós não temos essa atribuição, a princípio. Ainda usei essa expressão, a princípio. Tudo isso está gravado. E aí disse, olha, tem que examinar, existem instituições independentes, o Ministério Público, a ouvidoria, a corregedoria do governo de São Paulo. Escreveram que eu exigi uma investigação independente. Não, eu informei que nós não tínhamos competência para investigar e disse quem era o competente para investigar. E, nesse contexto, eu disse, um dos elementos que tem que analisar é se a ação foi proporcional. Foi isso que eu disse, foi nesse contexto. Isso foi transformado indevidamente de que eu estava protegendo o governo da Bahia, porque é do PT, e eu estava condenando o governo de São Paulo, que era dirigido pelo Tarcísio. Isso não é verdade. O que aconteceu foi exatamente isso que eu lhe disse. E a mesma coisa que eu disse em relação ao São Paulo, eu digo em relação à Bahia. Não somos nós que investigamos. Existem as estruturas estaduais. Nós não faremos intervenção federal. E essas estruturas estaduais, Ministério Público, Corregedoria, Ouvidoria, Poder Judiciário, é que fazem essa análise sobre proporcionalidade. Então, o que vale para São Paulo, vale para a Bahia. Tanto é que, todas as vezes que eu ligo para o governador Tarcísio, ele me atende, e vice-versa. Então, o governador Tarcísio sabe que não houve isto que disseram que houve.
E nós não estamos preocupados com os partidos das pessoas. Essa foi a determinação do presidente Lula e nós estamos cumprindo. Haveria diferença se eu tivesse soltado uma nota contra o governo de São Paulo. Se eu tivesse feito um tweet, que os senhores sabem, as senhoras, que quem escreve no Twitter sou eu mesmo, vocês sabem disso, né? Desde 2009. Sou eu que escrevo, ali sou eu falando. Não houve isso. Eu não chamei a equipe para ir lá condenar o governo de São Paulo. Nós não fizemos isso. E fomos pressionados. Fomos cobrados, mas não fizemos. Porque nós respeitamos a autonomia federativa. Isso vale para a Bahia. O senhor vai me perguntar, mas tem proporcionalidade? O Ministério Público da Bahia está lá. O Poder Judiciário está lá. Parece ter, parece não ter. Cabe a essas instituições dizer. O Ministério da Justiça e Segurança Pública não faz demagogia com a questão da segurança pública. Nós não fazemos isso com ninguém. Nós já socorremos esse ano vários estados. Alguns a gente nem noticia. Nós atendemos pedido do governador do Amazonas. Nós atendemos pedido do governador do Acre. Nós atendemos pedido do governo da Bahia agora, do Rio Grande do Norte, do Rio de Janeiro, do governo do Paraná, do governo do Mato Grosso, do governo do Mato Grosso do Sul. Eu estou citando aí 8 partidos diferentes. Então, não há aqui protecionismo em relação ao PT ou em relação ao governador Jerônimo, que é meu amigo. Agora, há o dever de cuidar do povo da Bahia. E se o governador Tarcísio pedir a nossa ajuda, ele terá a nossa ajuda. Do mesmo jeitinho. Estamos sempre à disposição dele e de outros governadores.